É claro que, ao ajudar o outro, né, ele vai também se organizar, ou seja, para que tudo consiga caminhar de uma forma bem estruturada e que não atrapalhe ninguém. Só um minutinho, tem gente querendo entrar aqui? Só um minutinho. Betânia, tem gente querendo entrar de forma bem estruturada. Então, o que nós vamos trabalhar hoje? Hoje nós vamos já trabalhar, a partir, até anotei aqui, né, dos artigos 14, que vão falar mais diretamente da estrutura da Lei de Diretrizes de Base da Educação, ou seja, como é que a instituição, né, perdão, como é que a lei está estruturada, como que ela funciona de fato. Lembrando que todos esses itens que eu vou trabalhando, vocês vão transformando eles, né, em ações práticas, porque isso ajuda muito na hora de vocês lerem as questões, discutir as assertivas, como também ajuda e muito na hora de vocês fazerem a redação, né, do PND. Então, isso é muito importante. Então, assim, a gente já vai entrando nos slides. Então, a gente trabalha hoje a partir do slide 14, que vai falar já diretamente da estrutura em si da EDB. Então, o segundo dia já por aqui. Deixa eu abrir aqui. Então, pessoal, está dando para ver aqui, vamos ver se vai entrar aqui direitinho. Então, o que acontece? Os artigos 12, 13, 14, 10, são os artigos que falam das incumbências. E aqui eu coloquei assim, né? Atenção ao artigo 12. Por quê? Esse artigo 12 está diretamente ligado às questões da escola, aquilo que nós falamos ontem, né? Então, cada ente federativo tem uma função, mesmo uma deles, um dos entes é mais importante do que o outro, ou seja, eles trabalham, né, em colaboração. Então, de cima para baixo, mas é algo... Mãe, não está mostrando o PowerPoint. Não te mostrei? Espera aí. Ué, mas para mim está mostrando, filha. Eu só estou vendo a sua carinha. Ué? Está escrito não é possível. Por quê? Apresentar agora e tela cheia. Clicou no quadradinho? Eu fiz tudo isso. Eu não estou vendo. Só um minutinho. Então, tela cheia. Então, depois eu clico no pretinho, compartilhar. Isso. E ponho lá. Vamos ver. E agora? Não, eu não sei se para o pessoal eles estão vendo, porque o meu sinal está meio ruim também. Vê, Tainá. Não, professora, ele não está apresentando. Então, mas eu estou fazendo certinho. Compartilhar tudo direitinho, não está entrando, então. Ué. Olha lá, só um minutinho. Olha lá, não é possível compartilhar essa tela. Algo deu errado compartilhar a tela. Pedi para reiniciar, não vou reiniciar, não. Espera só um pouquinho. Olha lá, tela inteira. Depois ele se apaga isso, viu? Tela inteira, vou lá no preto, que é a tela cheia. Está aqui. Compartilhar.
e vamos no slide. E agora, Dani? Não. Mas por que você não está compartilhando, filha? Professora, reinicia. Tenta Agora só acho que deu. sair. Acho que agora deu. Foi. Reiniciar como? Daí eu vou Foi, ter que mãe. desligar o Meet? Mãe, já abriu. Abriu? Ah, Abriu. então tá. Eu acho que estava demorando, filha. Então, pessoal, por que eu estou colocando aqui, né? Eu coloco atenção ao artigo 12. Porque o artigo 12 são as competências da escola, que é o espaço onde nós, professores e professoras, iremos trabalhar ou já estamos trabalhando. Então, primeiro, a gente tem que entender as competências, né, da União, dos estados, do município. São essas competências que vão ser, né, fazer com que a escola funcione. E dentro da escola também temos as competências dos professores. Mas a competência 12 ela é a mais importante, porque aquela é onde o chão, né, o chão, ou seja, o espaço onde a educação acontece. Então, gente, aqui o artigo 14, ele já vai fazer o quê? Ele já vai entrar numa questão muito importante que eu já abordei com vocês, que é a questão da gestão democrática. Então, o que precisamos saber? Veja, falei no primeiro dia de aula. Se nós temos, né, um Estado democrático, as leis da educação, ou qualquer outra lei, ela também vai ter que ser democrática. Então, o que a lei vai falar lá aqui no artigo 14? O sistema de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino público na educação básica. Ou seja, todas as escolas públicas, sejam elas federais, estaduais ou municipais, elas têm que, né, a gestão, ou seja, o fato de gestionar a escola tem que ser democrático. O que é uma gestão democrática? Uma gestão democrática é uma gestão participativa, é uma gestão que ouve as pessoas, tá? Ou seja, é uma gestão que chama o corpo da escola para discutir seus projetos, para discutir a caminhada da escola. Então, como já foi dito, não é o gestor que manda na escola. Parem com isso. O gestor não manda em nada. O gestor tem a função de fazer, colocar em prática o que foi decidido coletivamente. Então, a gestão da escola tem que ser uma gestão democrática. Isso vocês não podem deixar de entender, né? E compreender, lá no estudo de caso, pode cair, que uma gestora de uma escola, um gestor, exigiu que os professores, ou exigiu que as coisas, que as ações da escola partissem dele. É ele que vai dizer como é que a escola tem que funcionar. Não pode. Pode cair. Como é que vocês vão trabalhar isso? Vocês vão começar descrevendo o seguinte: segundo o artigo 14 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, o sistema educacional público, ele é democrático. A gestão deve ser democrática. Por conta disso, nenhuma decisão pode ser tomada de cima para baixo, de forma autoritária. Então, vocês estão ali trazendo ações, né, trazendo questões que vão comprovar que não é o gestor que manda na escola. As pessoas, como um todo, têm o papel e o dever de fazer a escola funcionar. E o gestor é que nem um pastor. Ele vai fazer a caminhada, ele vai estar à frente e trás, né, para ir lá e levar as pessoas. Mas tudo que acontecer tem que ser decidido coletivamente, tá? Então, o que o UNE diz lá? A participação dos profissionais de educação na elaboração do projeto político-pedagógico, ou seja, o PPP, ele não é um documento, tá, inscrito não. Ele é um documento que é discutido
ativamente, seja pelas pessoas da escola, seja pelos professores, seja pelos alunos, seja pela comunidade. Ah, mas o professor, como vai escrever? Não, aí tem a questão da representatividade, ou seja, aqueles que representam os alunos, aqueles que representam os professores, que representam o gestor, né? Ou seja, isso é por representatividade. Então, o professor, ele tem que participar. É um direito do professor de participar da elaboração do PPP. 2. A participação das comunidades escolares, da comunidade escolar, né, e local em conselhos escolares ou equivalentes. Ou seja, nós temos os conselhos da escola. O conselho da escola é o órgão mais importante da escola, porque ali dentro também participam as representatividades. Representação de pais, representação da comunidade, representação dos alunos, representação dos professores, das pessoas que trabalham na escola. Então, os conselhos é o órgão mais importante da escola. Então, professores também, ou seja, a comunidade escolar. Quando a gente fala de comunidade escolar, nós temos as comunidades internas e as comunidades externas. A comunidade interna é aquela que faz a escola lá dentro. Professor, aluno, gestor, supervisor, orientador, coordenador, pessoal da limpeza. Isso é, né, aquilo que está interno. E o externo é aquele que não está dentro, mas representa isso, como a família está lá dentro estudando. Mas ela é representada por quem? Pelos seus filhos, pelas pessoas que são responsáveis, e a comunidade. Por quê? Porque a escola faz parte da comunidade. Então, vocês não podem esquecer de maneira alguma, tá? Que a gestão tem que ser uma gestão democrática. A gestão democrática, ela é descentralizadora. O que é isso? Ela não é centralizada, ela não está na mão do gestor. Ela é aberta, ela descentraliza, ela não é hierárquica, de cima para baixo. A escola, ela é uma escola que funciona, onde todos têm voz e têm vez. Em tese, deveria ser assim, mas a gente sabe que não é, né? Que as escolas não são assim. Comentário. Lembre-se da importância da participação da comunidade escolar para que o projeto político-pedagógico ou a proposta pedagógica seja formatado à cara dessa comunidade e não seja um mero documento burocrático. Então, quanto mais o PPP, né, que é o projeto ou a proposta pedagógica, é elaborada no coletivo, mais ela vai ter a cara, a identidade, o jeito, né, daquela escola ou daquela comunidade. Lembrando que nenhum PPP é igual ao outro, a não ser que você copie. Mas aquele PPP, por quê? Porque cada escola tem um jeito. Cada escola tem um tipo de aluno, cada escola tem um tipo de professor, cada tipo de escola tem uma comunidade, tem família. Então, e se é identidade, nenhuma identidade nossa ela é única. E o PPP, em tese, deveria ser único. Não acontece, mas em tese deveria ser assim. Então, o artigo 14 fala de gestão democrática. E isso vocês podem usar, presta atenção, em qualquer ação que vocês vão fazer. Na hora de escrever, a gestão democrática ela tem que aparecer. Você pode dizer, numa gestão democrática, as relações, não existe o autoritarismo, as relações são discutidas coletivamente, enfim, lembre-se sempre de gestão democrática, tá? Das escolas públicas. Por que das escolas públicas? Porque as escolas privadas, particulares, elas têm o seu gerente particular. Mas aquilo que se refere a povo, que se refere a público, ela tem que ser democrática, porque o sistema deveria, em tese, ser democrático. Artigo 15, né? O sistema de ensino assegurarão as unidades escolares públicas, tá?
de educação básica que os integram os progressivos graus de... Então, veja, toda escola deveria o quê? Ter autonomia, tá? Ou seja, a autonomia plena, ela é completa? Não. Por que ela não é plena? Porque ela não é completa? Porque nós já discutimos muito, e muito mesmo, que a escola, ela pode fazer o que ela entende que seja bom para a escola, mas ela não pode fazer de sua cabeça. Então, ela não pode fazer, né? Como assim da sua cabeça? Ela não pode fugir dos documentos, né, federal, ou seja, da União, que é o BNCC, que é o PDE, que é a LDB, ela não pode. Então, tudo que a escola não pode fugir de documentos do Estado. Se ela for municipal, ela não pode também das escolas municipais, do Estado e do governo. Então, ela não tem autonomia plena. A autonomia da ação dela, ela é desde que leve em conta o que estão presentes nos documentos. Ok? Então, ela vai ter um certo grau do quê? De autonomia, no sentido pedagógico, nós chamamos de tripé: pedagógico, administrativo e financeiro. Tá? Por quê? Porque ela tem que saber o que gastar, porque o dinheiro vem, ela tem que prestar conta. Então, ela não é uma autonomia plena, mas ela tem autonomia. Então, quais são os tipos de autonomia? Autonomia pedagógica, autonomia administrativa e autonomia financeira. Lembre-se disso. Nós chamamos de tripé. Põe ali, ó, autonomia, põe lá, né? Escola, no caso, né? Vai pela setinha, autonomia. Vocês podem colocar entre parênteses do lado relativa, fecha parênteses, você pode até levantar. Por quê? Porque respeitando as leis, tá? Os documentos legais da educação. Essa autonomia que vocês colocaram, vocês puxam a setinha. É uma autonomia pedagógica, a outra setinha é uma autonomia administrativa e a outra setinha, uma autonomia financeira. Tá? Vocês vão construindo ali o mapa mental de vocês. Tá? Observar os normas do direito financeiro público, que a professora falou. Tá? Então, não pode gastar o que eles querem, não como eles querem. Tem que saber, né? Tem que saber gastar, como gastar, onde gastar e por que gastar. Então, para gastar. As escolas podem criar seus projetos políticos, a forma de gerir parte dos recursos financeiros que recebem, desde que façam de acordo com as normas. No financeiro, no pedagógico, conforme as normas, as leis que regem a educação brasileira, os documentos. Então, no campo administrativo, conforme as normas administrativas. No campo financeiro, conforme as normas financeiras. Ok? Foi assim que a escola pode caminhar, né, fazer os trilhos para construir uma escola pública, de qualidade, inclusiva, participativa, se ela conseguir gerir de forma correta, tá? E aí, gente, lá, né, coloco de novo, atenção, né, 21, que essa é a parte que a professora vai trabalhar aí. Então, agora, deixa eu arrumar aqui, né? Isso aqui, gente, deve ser, se eu não pulei, não. Então, veja só. Agora, o que vai acontecer? Isso aqui é a estrutura em si da educação. Então, isso não tem como vocês não saberem também. Tem coisas que são importantes, perfeito? Mas tem coisas que são extremamente importantes. Eu sempre falo, elas não caem, elas despencam. Ou seja, então, compreendam isso, tá? Então, quais são os níveis e as modalidades da educação, tá? Então, como é que está estruturado? Como está composta a educação brasileira?
tá? Ela se compõe do quê? Tá lá, educação básica, né? Nós temos lá a educação básica e a educação superior, ou seja, o ensino superior. Na educação básica, nós temos o ensino fundamental, e aí ele subdivide fundamental 1, anos iniciais e anos finais. Nós temos o ensino médio. Então, vocês vão colocar lá, educação básica. Ah, eu sei, mas é bom a gente estar lembrando. Então, educação básica, põe uma setinha, ensino fundamental, ensino médio. No ensino de educação básica, você divide a setinha, coloca anos iniciais e anos finais, tá? Então, essa é a composição, vamos dizer assim, né, da educação dos níveis escolares. Aí, é claro que nós temos a pré-escola, mas eu estou falando aqui a nível de educação básica, tá? Então, gente, quais são as ações que ela deve praticar, que as escolas devem praticar, para que a gestão democrática aconteça? Primeiro, eu falei dos conselhos, ou seja, conselhos são órgãos, o conselho da escola é o órgão mais importante da escola. Então, você põe lá, conselho escolar, pode colocar do lado, órgão importante, mais importante, fecha, tá? Esse conselho é formado por quem? Por representatividade de pais, alunos, professores, gestores da escola, né, da equipe gestora também da comunidade, porque a comunidade também é responsável pela escola. Então, esses conselhos, é eles que decidem. Se acontecer alguma coisa na escola, quem decide? O conselho. O gestor não decide. O gestor, ele é o presidente do conselho, mas ele não decide sozinho. Tá? Outro passo aí dentro, né? Outra ação importante são os grêmios estudantis. Por quê? Porque os grêmios dão voz e vez aos alunos. Por quê? Eles são construídos por quem? Pelos alunos. Quanto mais sólidos os grêmios forem, maior representatividade os alunos terão na escola. À medida que os alunos participam desse grêmio, a cabecinha deles abre e eles vão trazendo novos alunos para participar. Isso é muito importante. Fazer com que o aluno perceba que a escola também é deles. Então, nós temos lá o primeiro, né, que é o conselho, que é ele que faz, depois nós temos aí o grêmio, temos assembleias, né, e reuniões participativas. Essas assembleias e reuniões participativas, que eu vou aqui, é eles que vão dizer como é que a escola vai caminhar. Como, professora? Para discutir o calendário da escola, o regimento e a proposta pedagógica da escola, todo mundo vai votar, eu concordo, eu discordo, eu abstenho. Então, assim, essas demandas, como o conselho escolar, o grêmio estudantil e a assembleia participativa, dão ancora, dão suporte para a gestão democrática. Por isso que a gestão não pode ser autoritária. Porque se for uma gestão autoritária, não vai dar voz e vez para ninguém daqui. Porque o gestor, para falar, eu mando aqui, eu faço. Numa gestão democrática, né, a participação das pessoas envolvidas diretamente ou indiretamente com a escola, a participação dos alunos, a participação das famílias, a participação da comunidade, é eles que vão dizer a escola que queremos. Tá? Isso é muito importante vocês saberem. E aí, né, esse capítulo, no caso, né, que a gente acabou de falar, mostra que a qualidade, olha só, que a qualidade da educação está ligada à gestão responsável. Então, a gestão da escola, o gestor da escola tem que ser uma pessoa responsável. Ela tem que ser, a escola tem que ser transparente. O que é uma escola transparente? Que não expõe dados, que coloca as coisas de forma limpa, né? Que
deixe as coisas bem claras para as pessoas olharem o que quiser. É uma gestão transparente, é uma gestão que não tem o que esconder, né? E aí, participativa. Quanto mais participativa a escola for, mais democrática ela será. Guarde isso. Quanto mais participativa a escola for, mais democrática ela será. Já nos artigos 12 a 14, reforça o quê? A escola deve ter autonomia e responsabilidade. Quais autonomia? As autonomias. Autonomia pedagógica, administrativa e financeira. Mas ela tem que ter uma autonomia, ou seja, responsável. Uma autonomia, né? Que, como sabendo trabalhar com ela, a escola não vai ter problema. Nem de gestão, nem financeira e nem administrativa. Por quê? Porque todos esses tripé que a professora está falando, eles caminham juntos. Se fala financeiro, fala administrativo. Se fala administrativo, fala pedagógico. Então, tudo tem que estar muito bem dialogado, muito bem claro, muito bem transparente, ok, pessoal? Importante aqui, né? Os docentes são culpados do processo educacional, nós já falamos. Ou seja, quem sabe o projeto são os professores, os alunos podem participar. Né? Então, quando a gente fala coautores, o que é coautores? Porque tem vários, o gestor, professores, o coordenador, né? Todos eles são responsáveis pela elaboração da proposta ou do projeto pedagógico da escola, ok? A gestão democrática deve ser democrática, aquilo que eu sempre falo, colaborativa, que eu acabei de falar, todos têm que trabalhar em forma de colaboração, como nós vimos lá nos entes federativos, a escola também. Se não falhar, falha tudo, tá? E inclusiva. Lembrando que incluir não é colocar para dentro. Somos grandes, nós vamos discutir isso. Inclusão não é colocar para dentro. É claro que você tem que colocar para dentro, mas incluir é deixar que todos os alunos tenham direitos e tenham deveres dentro da escola. Todos os alunos. É a participação dos profissionais da educação na elaboração do PPP, ou seja, é assegurar, então todos têm que participar. Isso reforça a construção do projeto democrático deve ser coletiva. Tá? A construção deve ser coletiva, com o envolvimento real dos professores e toda a equipe da escola. Perfeito, pessoal? Vamos lá. E agora a gente vai falar um pouquinho, né, da educação básica, que a gente acabou, porque agora está falando da educação básica propriamente dita. Então, lembrando que a educação básica é composta de, tá? Ensino fundamental e ensino médio. Tá? É claro que a pré-escola, ela também caminha ali, mas ela é formada por essa concepção, ensino fundamental e ensino médio. A educação básica constitui o alicerce do modelo educacional brasileiro. Por isso, é aí que está o problema. Por que vai ter o PND? Ah, o PND vai ter? Não, o PND vai acontecer porque o governo quer saber qual é a qualidade dos professores que estão trabalhando ou que vão trabalhar na educação básica. O grande problemática nossa é a educação básica. Por quê? A criança sai do Fundamental 1, no 5º ano. Quer saber ler e escrever? Ela vai para o ensino fundamental 2 com grande defasagem. Então, a problemática nossa é a educação básica. A criança tem que saber ler e escrever. A criança tem que saber participar. A criança tem que saber números. A criança tem que saber espaço geográfico, tem que saber história, tem que saber ciências, para poder chegar ao ensino fundamental. 2, podendo agora
caminhar de forma mais livre. Né? Aquilo que eu te falei, eu já tenho de 6 crianças da minha casa de manhã, do ensino fundamental 2, anos finais, 7º ano, 7º, não sabe ler, escrever, nada. Tinha gente que sabia, né? Não sabia interpretar, estava lá, ela falou, sim, professor, ninguém ali sabe, está na minha sala. Eu falei, não sabe, não sabe. Todo vestibular constitui o alicerce do modelo da educacional brasileira, assegurando a todos os cidadãos o direito de uma formação indispensável e progressiva. Então, crianças dos 4 aos 17 anos adolescentes, eles têm direito à educação. A educação é um direito alienável, público, gratuito e obrigatório. Tá? Então, quando eu falo dos 4 já é a pré-escola. E a pré-escola acaba também, né, recebendo, ou seja, título, vamos dizer assim, também, né, de educação básica em si. Então, vamos lá. A estrutura, as diretrizes, o funcionamento das suas 3 etapas fundamentais. Educação infantil, acabei de falar, tá? Educação, no caso, ensino fundamental e o ensino médio. Estão regimentados no artigo 21 e 29, depois a gente vai trabalhar. Por traduzir, ela acabei de falar, as bases de qualificação cidadã no país. Ou seja, se esses meninos e meninas souberem ler e escrever, como eles vão poder prestar um concurso? Como é que eles vão procurar um bom trabalho? É inadmissível que qualquer ser humano, seja ele quem for, passe pela vida, morra, né? Sem saber ler e escrever. É inadmissível. E nós também passamos a ser, não culpados, mas também temos nosso grau de culpabilidade. Como é que eu posso deixar alguém no meu lado que não sabe ler e escrever? Ah, mas antes podia, antes também não podia. Mas acontecia. Agora, em pleno século XXI, na área da tecnologia, as pessoas não sabem ler e escrever. Né? Isso é inadmissível. Então, como é que está estruturado aqui, né? Então, vamos lá. Quais são os níveis? Presta atenção. Quais são os níveis escolares? Isso aqui cai também, gente, tá? Então, nós temos educação aqui, né? Básica e o ensino superior, educação superior. Então, isso são os níveis de educação básica e educação superior. Ok? Dentro da educação básica, nós temos educação infantil, o ensino fundamental 1 e 2 e o ensino médio. Guarde essa estrutura. A educação básica é formada do quê? Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Perfeito? É claro que a educação básica, a educação infantil, é a pré-escola, a partir dos 4 anos, ok? Essa educação infantil, olha lá que a professora já ensinou, é responsabilidade de quem? Do município. Não é isso? O município é que tem a responsabilidade com a educação infantil. Qual é a responsabilidade? O ensino fundamental. Não é isso? Prioridade, lembra que nós ensinamos, a professora ensinou ontem, é prioridade, né, do município. E depois, pode assumir? Claro que pode. Desde que a educação do Estado esteja legal, ele pode fazer colaboração e assumir a sala de aula, sem problema. Tá? Já o ensino médio, que faz parte da educação básica, é responsabilidade dos estados. Lembra que a professora falou? Então, essa aqui é a nomenclatura. Põe aí, vocês coloquem pensando isso.
educação básica, né? Põe lá, educação básica, quadradinho, uma bolinha, um triângulo, educação básica. A educação básica é composta de educação infantil, ensino fundamental, 1 e 2, e ensino médio, ok? Na educação, aí você põe lá, quem que é responsável pela educação infantil? O município. Quem é responsável pela educação, pelo ensino fundamental 1? O município. Quem é responsável também pelo ensino fundamental 2? O Estado. O município pode também. E o ensino médio? O Estado. Ok? São essas reflexões que nós temos que fazer para que a gente possa, de fato, compreender toda a estrutura. Isso aqui cai muito. Já caiu em vários concursos. A educação básica é composta de universidade. Quem não estuda vai achar que a universidade também é, né? E aí, gente, como eu falei, a questão não vai ser dessa forma. Né? A questão vai ser feita, elaborada de uma forma, de uma situação, com questões. Aquilo que eu passei ontem para vocês, aquelas questões, é mais ou menos daquele jeito. Lembrando, as provas do PND são muito difíceis e cansativas. Por quê? São 80 questões. 80 questões. 30 para todo mundo. Se você estiver aqui, souber isso, você sai na frente. Né? Então, é importante que a gente pegue. Então, são 30 disso aqui, que nós chamamos de questões comuns. Quem vai prestar geografia, quem vai prestar língua portuguesa, matemática, vai ter que saber isso aqui. Depois, nós vamos ter as específicas, que são 80 questões. Tá? Essa daqui, que as pessoas estão ensinando só comum, é esse que vão possibilitar a vocês usarem nas redações que vocês vão produzir. Ok? O que fala da educação básica? O que a educação básica tem que proporcionar? A educação básica tem por finalidade desenvolver o educando, assegurando. Lembra quando a gente estudou isso lá no comecinho? Isso aqui já foi, porque faz parte da educação. Assegurando, né, a formação comum, indispensável para o exercício da cidadania, para produzir no trabalho e também nos estudos posteriores, fundamental. Educação, ela vai trabalhar o quê? A formação cidadã, o sujeito como ser histórico. Ele vai trabalhar também a formação para o mercado de trabalho. Artigo 23. A educação básica poderá beneficiar ser. Isso cai muito. Cai muito, e muito, muito, muito. Né? Em séries anuais, ou seja, a preparação todo, né? Períodos semestrais, ela pode ser semestral, ela pode ser anual, ela pode ser semestral, ela pode ser de alternância. O que é alternância? Alternância, você fica um tempo na escola e um tempo lá onde você, que nem escola rural, né? Educação do campo. Você tem um tempo que você vai para a escola estudar e tem outro tempo que você vai colocar em prática o que você aprendeu na escola lá na semana. Então, por isso que chama alternância, porque alterna entre a escola, tá, e o espaço onde vocês moram, onde vocês vão trabalhar, onde vocês produzem. Também pode? Pode, né? E grupos, ou seja, sala de aulas que não sejam sala de aula por série, primeira, segunda, quinta, mas multi, né? Ou seja, que as séries ali estão todas juntas. Também pode? Pode, dependendo da realidade, como é o caso da EJA. Muitas vezes o EJA tem aluno do primeiro, um, dois, tudo junto, porque nenhum deles sabe ali, né? Muitas vezes aprender ali, coloca tudo isso no seriado. Com base na idade,
na competência e em outros critérios, ou por forma diversa de organização, sempre com interesse do processo de aprendizagem assim recomendado. Então, a escola tem autonomia? Para isso tem. Né? O município tem. Se a escola quer ser uma escola agora, tornar uma escola não mais feriais, de séries, mas por período semestral, ela pode. Vai sentar com o município, vai discutir essa possibilidade, e aí sem problema. A escola poderá reclassificar seus alunos. O que é isso? Né? É o aluno que chega na escola e ele tem lá um bom conhecimento, muito assim, pode reclassificar? Pode. Como é que a reclassificação pode também acontecer? Se alguém vem de outra escola, você vai aplicar uma reclassificação para saber em que série que ele vai entrar. Alguém que vem de outro país, que também chega, vou fazer uma avaliação com esse aluno para saber, né, em qual série ele poderá também frequentar. Então, isso nós chamamos reclassificação, ou seja, a escola poderá reclassificar os alunos, inclusive quando se tratar de transferência de uma escola para outra, ou de um país também, ok? O caráter escolar deverá adequar essas peculiaridades locais, inclusive climáticas e econômicas, a critérios do respectivo sistema de ensino, sem com isso reduzir o número de horas letivas previsto em lei. Nós vamos falar. Quantas são as horas? 800 horas. Quantos são os dias letivos? 200. Então, o que isso quer dizer? Vamos supor que nós temos uma comunidade de pessoas que vieram de fora, as pessoas trabalham no canavial. E ali tem época da colheita. E aí, essas crianças, elas não vão na escola porque elas têm que ajudar a família a colher ou a plantar. Então, naquela época, suspende a aula para que as crianças e adolescentes possam trabalhar, depois retornam. Só que esse tempo que a aula for suspensa, ela vai ter que ser cumprida posteriormente. Por quê? Porque, pela lei, tem que ter 200 dias letivos ou 800 horas. Então, vai ter que mexer no calendário todinho para poder adequar aquela realidade daquela comunidade. Então, gente, está dando para entender, pessoal? Estou sendo clara aí? Sim, professora. Então vamos lá. Deixa eu te fazer uma observação. Já tá os comentários da Copa Feminina o ano que vem e estão querendo mexer no calendário, né? Isso, dependendo, vai mexer, se tiver necessidade, mexe, tá bom? A educação básica está dividida em 3 etapas que eu já trabalhei com você. Ensino infantil, né? E aí ela faz parte, só que ela vai fazer parte do quê? Das verbas, vamos dizer assim, a partir dos 4 anos. O ensino fundamental, com duração de 9 anos, a partir dos 6 anos, e o ensino médio, né? Que é a etapa final, com 3 anos. Então, a educação básica, tudo que você tem educação básica, pessoal, você tem que saber. Por quê? Porque o PND, ele vai trabalhar em cima da educação básica. Então, a educação básica não é apenas transmissão de conhecimento, de conteúdo, de conhecimento. Sua finalidade isso pode cair. Desenvolver a pessoa como um todo, ou seja, que a pessoa seja um ser holístico, completo, pleno, saudável, alimentado, feliz, que possa ter cultura, tudo isso, preparar para o exercício da cidadania e fornecer base para o trabalho, ou seja, né? E depois para a formação continuada. Então, esses são os 10 fatores importantes. Desenvolver a pessoa de forma plena,
preparar para o exercício da cidadania e para o mundo do trabalho. Isso é muito importante vocês saberem, tá? Isso aqui, pessoal, eu queria, antes, eu vou parar por aqui, essa parte, porque eu quero, assim, agora, dar pelo menos uns 15 minutinhos com vocês, para a gente ver a estrutura, para a gente mostrar essa diversificação aqui da organização, tá? Ou seja, como é que as crianças aprendem isso. Porque eu quero, de novo, trabalhar um pouco com vocês a parte da redação. Eu quero mostrar para vocês como é que se constrói essa redação lá, tá bom? Só um minutinho. Ok, antes de eu ir, Laura, Márcia, Tainá, tá dando para entender bem? Estou sendo clara para vocês? Tá sim, professora. Então, agora, eu vou tentar fazer de novo, vou colocar novamente aqui uma outra apresentação, só que agora sobre a redação, vai ser em forma... Opa, aconteceu alguma coisa, peraí. Não. Então, eu vou vocês aqui uma forma assim, de como a gente trabalha, inicia o processo da redação. Ou seja, como eu coloquei ontem para vocês, a redação deles não é essa reunião do PND, não é uma redação como a gente é acostumado a fazer, uma redação do Enem, do vestibular, isso não. Ela foge disso. Foge como? Porque ela vai, além das estruturas de uma redação, vocês também têm que saber, né, sobre as letras, que vocês dialogam, porque vai ser estudo de caso. Ok? Então, vai jogar um estudo de caso lá e vocês vão ter que apresentar argumentos desse estudo de caso. O que eles querem saber? Eles querem saber se vocês sabem, se vocês têm competência para resolver o problema do chão da escola. Então, isso é muito importante, a cadeira que está toda. Isso é muito importante para que vocês saibam, né? Então, a professora vai jogar um pouquinho de estrutura aí para a gente começar a pensar um pouquinho nisso, socializar de novo. Espero que entre. Então, eu coloquei no Word, porque eu não consegui colocar Vamos ver se entra. Vamos lá. Se não der, gente, eu encaminho para vocês e depois eu trabalho outra aula. Mas eu acho que vai dar, sim. Deixa eu ver isso aqui, peraí. Tá dando para ver, gente? Peraí. Abriu aí? É o mesmo processo, mãe, para compartilhar. Não tá dando para ver? Não, mas é o mesmo jeito para compartilhar. É que não... Eu fui lá, não, tá de novo, não é possível compartilhar, mas acho que ele demora um pouquinho, mas ele compartilha, que nem aquela hora. Apertei a setinha, compartilhar. Espera só um pouquinho. Acho que ele está meio parado aqui. É o tempo dele. Tela inteira. Vou lá na telinha preta. Clique em compartilhar. E vou no texto que eu quero passar. Nada ainda, filha? Deu? Deu, Betânia? Pessoal? Oi, mãe. Não deu certo? Não tá mostrando ainda, não. Se mostrar, aí a gente deixa para a próxima aula, tá? Mas vamos acompanhar comigo. Na Prova Nacional Docente, o PND, ela é organizada pelo INEP. O INEP é um instituto do governo federal, do MEC,
é ele que avalia, né? Ele que analisa as universidades, está tudo voltado para ele. Vocês não vão encontrar aquela prova tradicional, como a professora falou, que nem a do Enem, onde você tem um título e vários textos, né, de apoio, e ali você lê o texto de apoio e você vai escrever. É diferente, tá? O modelo cobrado é uma questão discursiva. O que é uma questão discursiva? Onde vocês vão descrever, né? Vão dissertar de caráter prático e técnico. Quando vocês pedem uma redação para fazer, vocês não vão ali contar como que vocês vão fazer aqui, não. Aqui vocês vão descrever alguma coisa. Então, a capacidade que eles querem que vocês tenham é a capacidade de enfrentar o problema e buscar soluções. Então, vamos lá. A banca apresenta um estudo de caso, que eu bati muito com vocês, né? Ou uma situação para mim. Então, pode ser um estudo de caso ou pode ser uma situação problema, que é praticamente a mesma coisa. Da realidade escolar envolvendo o quê? Pode ser quais são? A indisciplina, tá? O trabalho, a inclusão, o uso da tecnologia, e para que você apresenta fundamentos pedagógicos e soluções concretas. Ou seja, para você fundamentar, você tem que conhecer os documentos, tem que conhecer o chão da escola, as problemáticas do chão da escola. Então, você tem que ficar muito atento a isso. Por isso, a partir de agora, comece a observar de forma mais direta o que acontece dentro da escola. E aí você, nossa, se eu estivesse na gestão, eu agiria dessa forma e não dessa forma. Se eu estivesse na gestão, eu não expulsaria, não vamos ter esse termo expulsar, tem outro termo, o menino da escola. Eu ia conhecer a realidade desse menino. Eu entender por que ele está agindo dessa forma. Do João Pedro, que é um dos meninos que eu atendo, que é um menino, entre aspas, terrível da escola, né? E aí, eu vou conversar com ele e tal. Aí ele se abriu, chamou a família, a irmã veio totalmente desestruturada. Quem é o João Pedro? Perdeu a mãe há 2 anos atrás, e um pouquinho antes da mãe morrer, um primo dele convidou o João Vitor para ir para a casa dele. João Pedro, chegando lá, chamou as 3 colegas dele para o menino. Como é que esse menino vai conseguir compreender esse processo? Você está todo machucado. Vamos expulsar, não tem como. E com isso aí, vocês vão entrando, conhecer a realidade do aluno, buscar para alguém que consiga caminhar ao lado dele, discutir com ele. Então, essas nuances que são importantes, que vão fazer toda a diferença na hora da prova dissertativa de vocês. Está faltando isso. Na LDB, tem que ser uma educação inclusiva. Quando a gente fala em inclusão, não estou falando só inclusão das pessoas, das crianças, das necessidades especiais, nada disso. As pessoas, essa pessoa, tipo o Pedro, também precisa ser incluído na escola. Escola, tá lá, você pode começar com segundo, 2 da LDB, a educação, né? Todos têm direito à educação, todos, inclusive o João Pedro e pode ter tantos outros. Então, vocês conhecendo a lei, vocês vão trazendo isso para dentro do texto. Isso faz toda a diferença, tá? Para garantir uma nota alta, tá? Uma resposta precisa ser estruturada
com foco na resolução do problema que eu acabei de falar. Tá? Ou seja, como é que você vai lidar com esse problema? Que tem um filho de 4 anos e chega na escola matricular, educação infantil, e não tem vaga. Mas é um direito. É um direito. Conversou com o gestor, que a gestora não respondeu, vai para o Ministério Público. Vai buscar saídas, que é um direito alienável. Vão fazer. Uma criança especial que não é aceita na escola. É um direito dela, a escola é um lugar para todos. A escola não tem profissional de acordo. Não importa, aqui é o lugar dela. O Estado tem que oferecer. À medida que vocês vão elaborando isso da cabeça de vocês vão abrindo o universo de opções, né? Então, como é que está estruturado? Eu vou tentar ver aqui mais uma vez, gente, só um minutinho, se eu consigo socializar. Se eu não conseguir, aí eu continuo do jeito que eu estou. Eu queria que vocês lessem comigo, mas eu vou pôr no grupo depois. Deixa eu continuar do jeito que está, aí eu coloco no grupo, senão a gente vai perder muito tempo. Como que vai ser a estrutura? Como é que é a estrutura dessa redação? Tá? Isso eu já falei para vocês ontem para mim, e vocês já sabem, tá? Toda redação, então vamos lá. Primeira coisa, essa redação ela tem que ser produzida em até 30 linhas. Então, comece a pensar o que vocês podem escrever em 30 linhas. Mas só para cair, mas alguns pontos são importantes. Então, nessas 30 linhas, nós temos que usar 3 processos. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Não é isso? Toda redação tem. Né? Você vai introduzir, você vai desenvolver, você vai ter que concluir. Na introdução, você vai contextualizar brevemente a situação do problema. Você vai chamando a BNCC, chamando o PNE. Aí você traz isso que está na lei para cá. Já é LDB, artigo X, a educação é um direito de todos, dever do Estado, da família, em relação, em parceria com a comunidade, com a sociedade. Você já chama na introdução. Por quê? Porque a hora que vocês forem desenvolver, vocês vão desenvolver a partir do que vocês chamam na introdução. Então, na introdução, você não tem que resolver nada. Na introdução, vocês têm que apontar o que vocês vão desenvolver, colocar lá no desenvolvimento. Vocês vão apontar. Tá? Então, o que você coloca? Segundo a LDB, lá você vai colocar. Lá embaixo, você vai descrever, vai apontar. Se você está dizendo isso, nós temos que seguir a LDB, porque é a Lei Máxima da Educação. Então, se é assim, aquela criança, ela tem que ter. Como que vocês vão fazer? Acionando o Conselho Tutelar, acionando o Ministério Público. Aí vocês vão, desde a introdução, vocês vão só apresentar a questão. Tá? Ou seja, do que vocês vão tratar. E vai definir a tese. O que é a tese? Né? A tese é aquilo que você vai defender. Então, eu vou falar assim, eu vou passar no grupo depois, mais tarde, vou ter que dar uma saída daqui a pouco, o tema. E vocês vão tentar desenvolver só a introdução daquilo. Só a introdução. Para a gente depois discutir isso aqui. Daquelas introduções que vocês fizeram, pessoal, quanto a gente chega mais próximo daquilo que o PND, né, exige. Então, é isso. Vocês têm que saber. Introdução não desenvolve nenhuma ideia. Ela apresenta. Ela apresenta, tá? Depois, como que a apresentação ela vai te dar? Você precisa de muito? Não, você pode fazer isso no máximo 5 linhas. Não que passe para 6 linhas. Mas é entre 5, 4, 5, 6 linhas. Não mais do que isso. Guarda 25 linhas
20 para vocês desenvolverem ideias de vocês. E 4, 5 para vocês concluírem. Então, isso. 5 linhas para... Vou fazer, fechar. 5 linhas para a introdução. Ah, é fechado? Não, eu estou só falando. 5 linhas para a introdução, 20 linhas para o desenvolvimento e 5 linhas para a conclusão. Perfeito? Mais ou menos. Posso fazer uma mais? Eu posso fazer 18? Aí já está dando uma ideia, tá? Então, já divide na cabeça. Olha, 5 linhas é porque tem que introduzir. Em 20, eu tenho que colocar as ideias e desenvolvê-las. E lá em 5 eu tenho que concluir. Aqui. No desenvolvimento, você tem que colocar parágrafo. Né? Parágrafo. Então, o que é um parágrafo? Parágrafo é uma ideia completa. Ou seja, ela tem início, ela tem meio, ela tem fim. Um parágrafo. Então, todo parágrafo termina com ponto final. Claro, você fechou uma ideia. Então, cada parágrafo é uma ideia. Perfeito? Fechou. Terminou aqui? Fechou. Aí você vai... Ah, não vou fazer. Você pode? Não é que você fechou uma ideia e você vai fugir dela. Mas você vai entrar, você vai dar continuidade sobre aquilo que você está falando, sobre o tema que você está falando. Aí você vai lá para o segundo parágrafo. Você vai desenvolver uma outra ideia. Lembrando que isso é fundamental, cada parágrafo só tem uma ideia central. Só uma ideia. Então, é bom que vocês tenham na cabeça, nesse parágrafo eu vou falar sobre isso, nesse parágrafo eu vou falar sobre isso, nesse parágrafo eu vou falar sobre isso. Para vocês, né? Só que tudo que vocês falarem tem que estar muito, muito conectados. Não pode fugir da ideia central lá, né? Daquilo que você vai desenvolver. Então, no primeiro parágrafo, eu contextualize brevemente a situação problema, ou seja, você vai falar agora sobre o problema que foi dado lá para vocês. Apresenta o enunciado e defina a sua tese. O que é tese? Aquilo que você vai defender. Se defender que a educação é um direito de todos, você vai abrir essa ideia para defender que a educação é um direito de todos, segundo a Constituição, segundo a LDB. No segundo parágrafo, você pode fazer, e aí no desenvolvimento você pode fazer 2 parágrafos, você pode fazer 3 parágrafos, vai depender de vocês, tá? Então, no segundo parágrafo, se vocês fizerem 2 parágrafos, se vocês fizerem, então, vocês têm que trabalhar o parágrafo de vocês para que cada um tenha de 8 a 10 linhas. Se vocês fizerem 3 parágrafos, vocês vão ter que pensar de uma maneira que cada um tenha aí na faixa de 6, 7 linhas. Então, tudo tem que ser muito bem pensado. É claro que a pessoa está falando de modo geral, né, gente? Depois a gente vai fazer isso na prática. No segundo parágrafo, você vai falar aqui, vai buscar resolver aquela situação que você levantou, né? Ou seja, vai tentar responder aquilo que você levantou. Se tiver 2, fica aí, fechou. Primeiro você anuncia, tal, depois... Se você fizer em 3, você pode aí construir mais elementos reflexivos para que você faça 3 parágrafos. E, por final, a conclusão, que geralmente ela também vai de 4 a 5 linhas como introdução. E aí, quando a gente fala em conclusão, é para fechar o texto? É. Mas é importante que você feche abrindo perspectivas para outras pessoas. Mas você conclui o seu texto. Mas não é uma conclusão fechada. É uma conclusão que abre perspectivas para novas discussões. Ok? Eu estou terminando aqui, tá? Então, o método para o passo. Como é que nós vamos trabalhar? O que eu falei para vocês? Vocês têm que saber muito bem. Então, primeira coisa que vocês vão pensar. Ou seja, o que eu vou fazer?
né? Ou seja, o que que eu vou elaborar? O que que eu vou fazer? Primeira pergunta. Segunda pergunta, como eu vou fazer isso? Como que eu vou elaborar? Como que eu vou buscar condições para aquela criança especial que não está sendo aceita para a escola? Como é que eu vou resolver esse caso? Tá? E aí, o terceiro momento, qual é o resultado que você espera disso? Então, isso é a estrutura, né? Você vai tirar aqui, agora eu vou ver vocês aqui, um pouquinho, eu não estava vendo, você estava lendo. Então, isso é a estrutura de uma redação, tá? De modo geral. Depois a gente vai elaborar. Como eu sempre disse, não basta vocês terem boas ideias, mas vocês têm que saber trazer essas ideias para o campo do papel. Né? Aí você tem que saber escrever bem, ter concordância nominal, ter concordância verbal, saber usar muito bem os conectivos que eu vou trazer para vocês, quais conectivos que eu uso numa introdução, quais os conectivos que eu uso no desenvolvimento, quais os conectivos que eu uso também para concluir. Eu vou trabalhar assim, porque de vez em quando eu vou dar aula de redação para vocês. Não, eu estou trabalhando já, ensinando, colocando vocês com o pé na redação. Então, agora, gente, eu vou criar, nessa tarde, uma situação, um problema. Tá? Eu vou criar uma situação e vou pedir para que vocês introduzam essa situação, problema. Levando em conta que os documentos já são principalmente agora o documento da LDB. Tá? Qual é a LDB que eu já trabalhei, segundo capítulo, segundo artigo X, segundo... Por quê? Ou para fazer com que a educação aconteça, é necessário que a escola esteja em consonância com os documentos, papapá. Então, assim, esqueçam agora a BNCC, esqueçam tudo. Foque em fazer só em cima da LDB que nós estamos trabalhando. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Perfeito, pessoal? Então, é isso? Por enquanto, sem dúvida. Tudo bem? Nada para entender? Deu sim. Então tá, pessoal. Eu vou estar desligando aqui, né? Mas eu vou, mais à noite, passar